O governo federal adiou o prazo para as distribuidoras revelarem as margens de lucro com os combustíveis. Essa medida pretende dar mais transparência ao mercado. É uma exigência para a participação no programa de subvenção do governo que foi criado para enfrentar os impactos da guerra, mas que vem enfrentando, aí sim, baixa adesão das distribuidoras, pelo menos por enquanto. Bora entender o que está em jogo e os impactos desta regulação com Davi Zilberstein, que é o ex-diretor da ANP e colunista do CNN Infra. Seja bem-vindo à nossa programação, meu caro. O governo de ontem para hoje fez alguns ajustes em prazos na regrinha das subvenções. As próprias distribuidoras estão pedindo estes ajustes. O que muda no fim das contas, para além de uma tecnicidade de quando que essas companhias vão ter que apresentar os seus resultados? Bom, em primeiro lugar, bom dia, Gabriel, bom dia quem nos assiste. O que acontece é o seguinte, é natural que o governo queira, de alguma maneira, de amenizar os impactos dos aumentos de preço por conta da guerra. Ou seja, o mundo, a gente está vendo isso está acontecendo no mundo inteiro. A gente está vendo, por exemplo, a redução drástica na aviação comercial, a redução no comércio de mercadorias, a tensão crescente no no Estreito de Hormuz. Quer dizer, então o mundo está numa situação, como eu insisto em falar, a gente tem um problema cuja causa está a 5.000 quilômetros de distância do Brasil. Então, não adianta a gente brigar contra os fatos. A gente teve no Brasil, por conta, o governo aplicou medidas como redução de impostos, subvenções, enfim, diversas medidas para atenuar, que de alguma maneira tiveram impacto. Por exemplo, a gente pegar os preços de petróleo antes da guerra, na faixa de 60, US$ 70, e agora mais de 100 ou no entorno de 100, a gente teve praticamente 50% de aumento de preços, e um dado recente da ANP mostra que a gente hoje está tendo uma estabilidade, que não é o ideal, evidentemente, mas se a gente pegar que o preço internacional subiu cerca de 50%, a gente tem um mercado que subiu cerca de 20%. Quer dizer, então as medidas, de alguma maneira, elas atenderam parcialmente no limite que elas poderiam, que elas pretendiam atender. O que está se discutindo agora é efetivamente a manutenção de alguma coisa que garante que a gente possa também, pelo lado do mercado, minimizar os impactos desta alta do preço do petróleo e dos derivados, que é a manutenção da competição de mercado, que é a manutenção de que as empresas, entre elas, a gente não tem um cartel, a gente não tem monopólio, a gente tem um mercado que funciona de forma bastante competitiva. E a competição é um dos critérios para você evitar altas exageradas de preço. O que vinha sendo discutido, e por conta de um decreto que, inclusive, teve agora os prazos adiados, é a questão, talvez a questão principal, dentre outras, é a questão da divulgação das margens das empresas, o que você derruba, o que eu falei, eu diria a regra de ouro para você ter a competição, e essa competição ajudar a manutenção dos preços, que é a questão da competição comercial. Quando você divulga margens do que você está praticando, é como em qualquer mercado de qualquer área, você acaba com o mercado competitivo. Você acaba com o mercado competitivo, de alguma maneira você acaba com a possibilidade de que o consumidor se beneficie dessa competição. Então, houve na minha opinião, essa intenção inicial do governo, que eu acho bastante correta de tentar minimizar, evidentemente lembrando que isso vai ter um custo. A gente vai ter um custo que não será o consumidor de combustível, mas será o contribuinte. Por outro lado, na outra ponta, o governo está tendo receitas extraordinárias, por exemplo, na arrecadação dos royalties, das participações especiais, por conta do aumento do preço do petróleo. O último dado da balança comercial teve sem duplo sentido, houve uma explosão de superávit da balança comercial de petróleo, com quase US$ 10 bilhões, muito superior ao que vinha acontecendo, por conta também do aumento. Então, você acaba tendo, de alguma maneira, compensações extraordinárias que compensam também essas subvenções. Mas, na essência, eu acho que esse adiamento vai permitir que haja uma convergência entre o mercado e o governo, de modo que, se você mantiver as condições de um mercado funcionando, é como eu tenho sempre falado, não existe ganância, existe uma guerra. Não existe ganância, você tem claramente, num processo de guerra, você tem, por exemplo, problemas de importação.
você tem expectativas de escassez, há também uma guerra aqui, praticamente uma guerra para evitar que haja escassez de combustíveis, como está havendo no mundo inteiro, por exemplo, na questão do querosene de aviação. Então, na essência, o que tem que se levar em consideração é que, se o mercado estiver funcionando sem medidas, vamos dizer assim, heterodoxas de intervenção no mercado que impeçam a competição, eu diria que é uma das principais ferramentas para a manutenção e da estabilidade do que a gente está vendo hoje, essa estabilidade, né? A volatilidade que a gente estava vendo, ela praticamente se estancou. Então, hoje a gente tem o mercado porque é mantida a competição entre os agentes, que são milhares de postos, centenas de distribuidoras que atuam pelo país e, principalmente, que tem outro dado importante, que garantem, pela logística que é extremamente complexa, sofisticada, cara e difícil de operar, garante que o combustível chegue na ponta em todos os consumidores, porque o combustível mais caro é aquele que não existe. Então, também a própria manutenção, a garantia do suprimento é muito importante com que o mercado vai atender, de modo que o mercado funcionando vai poder proporcionar esse atendimento à sociedade. Feito. A gente viu uma adesão até que baixa a este sistema de subvenções, porque justamente as distribuidoras, os importadores, eles estavam apontando o dedo para estas questões de competição que seriam impeditivos para eles entrarem no programa de subvenção. Você acredita que esses ajustes que o governo promoveu de ontem para hoje, eles encaminham talvez uma adesão maior e isso possa trazer um efeito maior destas medidas do governo de subsídio para o diesel e para outros combustíveis aqui no país, Davi? Eu dizia que os ajustes ainda não estão eles consolidados. Na realidade, houve uma postergação do decreto e essa postergação é uma manifestação do interesse do diálogo das duas partes. Há uma convergência de interesses, ou seja, atendimento do mercado ao menor custo possível para o consumidor. Não há, se você pegar o que está acontecendo, como eu falei, a gente teve 50% de aumento do preço da matéria-prima e 20% no mercado. Quer dizer, há um sucesso parcial bastante importante em relação às medidas já tomadas, que se somam à garantia da competição entre os fornecedores. Então, o que eu acho que a grande mudança que pode acontecer nesse decreto é para que haja, inclusive, a adesão das empresas, e essa adesão é de cada uma das empresas exatamente pela característica do mercado competitivo. Uma das possibilidades maiores de que essa adesão seja efetiva é que você mantenha esse mercado competitivo garantindo as condições comerciais de cada uma das empresas. Quando, por exemplo, você abre, por exemplo, as características de comercialização, você acaba com a competição no mercado, aí você tem uma distorção enorme, você não tem garantia nenhuma, nem de que os preços vão efetivamente abaixar e principalmente de que você vai garantir o fornecimento para os consumidores. Agora, está nessa lista de subvenções a garantia de que o governo vai bancar a diferença do preço do gás de cozinha daqui em relação ao mercado internacional? Essa é a promessa. Quando está lá no mercado internacional, a gente banca e mantemos o preço nacionalizado, o preço abrasileirado aqui para o Brasil. No mês passado, de 31 de março para 1º de abril, nós tivemos um leilão muito polêmico da Petrobras, com ágio bastante grande em relação à venda de gás de cozinha, que chegou a 118% em alguns casos. Isso gerou muita confusão e poucos dias depois a Petrobras voltou atrás falando que ia devolver essa grana. No decreto de hoje, eles anteciparam o prazo ali para o GLP especificamente, para as informações relacionadas ao mercado de gás de cozinha, para o dia 1º de abril, que é um dia depois deste leilão da Petrobras. O que daí dá para a gente identificar? Por que o governo fez essa mudança e o que ela deve significar a partir de agora, Davi, por favor? O que aconteceu, como você mencionou, né? Houve um curto-circuito enorme em termos de comunicação, em termos de tomada de decisão entre o que decidiu o acionista, não o majoritário, mas o acionista controlador, no caso do governo. Houve uma indignação pública do presidente da República, houve a demissão de um diretor da Petrobras, e eu diria que ainda há muita incerteza em relação a isso, porque o GLP, normalmente, ele tem uma função bem diferente, por exemplo, de outros combustíveis, né? O GLP ele tem uma função direta tanto no comportamento das pessoas quanto o impacto social do GLP.
Ou seja, a questão do diesel, você tem custos mais elevados, mas você tem a disponibilização desse GLP, do diesel. No caso do GLP, você corta a disponibilização quando você tem preços muito elevados, e isso tem um impacto social principalmente para as famílias. Então, há confusão também. Eu entendo que agora essa mudança deve esclarecer isso, e a questão do subsídio do GLP, que é muito. O GLP tem complexidades ainda maiores, porque é uma capilaridade de distribuição muito menos em parte menos formalizada do que você tem no combustível líquido, do diesel, da gasolina e outros combustíveis. De onde eu estou falando aqui no Rio de Janeiro, você tem uma margem de GLP completamente diferente por conta da exploração do GLP pelo crime aqui no Rio de Janeiro. Então, eu diria que no meu tempo da NP, era talvez um dos problemas mais complexos que a gente tinha lá e que a gente não conseguiu resolver a contento. Quer dizer, então, eu diria que é uma caça permanente a uma solução, e nesse caso a questão do pagar a diferença talvez seja bem custosa, mas talvez seja mais simples e de maior efetividade. E eu acho que agora o governo vai ter chance de corrigir essas distorções. Obrigado, Davi Zilberstein, ex-diretor da ANP e nosso colunista da CNN Infra. Até uma próxima, meu cara. Um ótimo dia a você. Obrigado, Gabriel. Um abraço também. Até lá. Valeu.